eu tinha medo do futuro. Medo de ser julgada como mãe, medo de não conseguir prover, medo de não conseguir pagar a escola, medo de não conseguir dar conta. Enquanto eu ficava no hospital, da onde vem meu dinheiro? Vem do meu trabalho, e eu não trabalhava mais. Então eu sequer conseguia pagar o aluguel, nem nada, nem luz, nem internet, comida, nada. Sempre foi com remédios, uma única vez com eles, todas as outras vezes quando eles estavam com o pai deles. E de lá eu saio sem remédios, né? Com a técnica Hertz, foi aí que nasce a técnica Hertz. A técnica Hertz sempre, ela esteve muito engraçado porque ela foi criada durante as tentativas suicidas. Ela foi criada ali, porque quando eu voltava, nossa, eu chorava por muitas horas. E eu sabia que eu tinha que voltar. E aí eu fui aprendendo muitas técnicas. Mesmo aprendendo técnicas, existem tentativas suicidas no meio do caminho. Que inclusive eu conto que numa delas, aliás, em todas elas, sempre tinha alguém mandando uma mensagem. Hoje eu tentei me matar, mas você salvou minha vida. Eu recebi essas mensagens. Depoimento. Lá no começo, quando eu ainda estou num processo de, 10 degraus, volta 20, porque eu não entendia todo o processo. Hoje eu entendo tudo, não preciso mais, né, mas lá eu entendo que eu fui usada para poder trazer todo esse ensinamento, né. Aí eu me lembro que eu olhava para o céu e aí era muito pior, porque eu gritava com Deus. Eu gritava como se Ele estivesse no céu, né? E eu dizia, por que você está fazendo isso comigo? Eu estou aqui tentando me matar e alguém está dizendo que eu salvei a vida dela. Eu ficava mais braba ainda. Como se fosse, por que você não me ajuda? Por que eu tenho que passar por isso? Por que tem que ser mais difícil comigo? Por que tudo tem que ser difícil comigo? Por que tudo é assim comigo? E aí nesse meio do caminho, quando eu estava ali naquela situação, eu precisava limpar. E aí eu ia aplicando todas as técnicas que eu sabia, todas, que eu sabia que eram as mais poderosas. E aí eu comecei a ter uma ideia de fazer tudo aquilo mais rápido, para que eu pudesse fazer todas elas, ainda após a tentativa suicida, ainda sentada no chão, ainda ali naquele local. E aí quando eu começo a pensar como que eu poderia fazer elas ao mesmo tempo, eu sinto que não sou eu que estou pensando. Eu sinto que está vindo como fazer. Eu tenho o movimento do braço, eu tenho exatamente na minha cabeça como se tivesse alguém falando comigo o que tinha que ser feito, né? E aí ela vai se formando exatamente na técnica Hertz. Depois, quando eu conversei com pessoas, com mestres, né, pessoas que canalizam, pessoas que recebem realmente isso, me falaram que é bem assim que acontece, né? Então eu fui entendendo, eu tinha o conhecimento, eu tinha todas as ferramentas, eu tinha todas as técnicas, e quando eu passo, né? Então nos primeiros dias eu fazia todas elas em sequência, depois eu comecei a pensar, eu preciso, e aí ela começa a se formar, não somente com essas ferramentas que eu entendi e compreendi que eram as mais poderosas, como outras coisas que vieram vindo com muita clareza, que era aquilo que precisava na técnica, sendo ela uma técnica de reprogramação mental completa para limpar tudo isso, aumentar a tua frequência. Aí vem uma coisa muito incrível. Quando eu consigo fazer ela completa, que demora dias, meses, talvez anos, não sei, né? Essas tentativas foram cerca de 3 anos, 2 anos mais ou menos. Isso eu não sei, eu não me recordo. Mas eu lembro que quando eu levantava dali, ou ir para o banheiro, para a cozinha, eu olhava assim, era como se eu tivesse com uma lente melhor. Nossa, aqui tem uma luz, eu nunca tinha visto. Aqui tem folhas, eu achava que era uma coisa só. Eu via diferente as coisas, as cores diferentes, a nitidez das coisas. Eu me sentia diferente, a ponto de falar, nossa, o que aconteceu?
Aí eu percebi que era a técnica mudando, era a frequência mudando, era a técnica limpando, porque eu sentia isso depois da técnica, de olhar ao redor e para mim e perceber com muita clareza e com muita nitidez as diferenças. E aí eu comecei a fazer o seguinte, nossa, que incrível! Eu dei uma desperta e comecei a aplicar a técnica nos meus pacientes clientes. Mas não falei que a técnica era minha, porque eu entendia que eu não teria credibilidade. Talvez ele não fosse fazer minha crença sabendo que era minha. Então eu aplicava a técnica nele e pedia para que ele repetisse em casa, mas nunca falei que era minha. E o paciente começa a me trazer resultados excepcionais, coisas inacreditáveis. Depois eu começo a falar, então já tinha case, já tinha resultado, que eu achei que era só comigo. Aí eu começo a aplicar a técnica nas palestras, no final da palestra. E aí, nossa, aí estoura tudo, né? Porque depoimento de palestra de 500 pessoas, de 600 pessoas, 700 pessoas, assim, gente, na semana seguinte, os resultados que aconteciam pós-palestra, as pessoas dando depoimento, eu pensei, opa, tem alguma coisa aqui. E eu passo a perguntar para Deus mesmo, né? O que é isso? O que foi que eu descobri? O que foi que eu criei? O que eu tinha que fazer com aquilo? Eu entendia que era algo muito poderoso, não podia ficar só comigo, o que eu tinha que fazer, o que tinha que ser feito com aquilo, né? Aí tanto que no Power Mind, que é meu primeiro treinamento, a técnica já vem, um poder avassalador. Aí entendi que existia um processo de reprogramação completa, né, com mais resultados, porque precisa de um tempo de repetição para criar redes neurais, para criar sinapses, realmente criar uma rede. Ao criar essas redes neurais, você tem a criação, vou usar o termo criação de neurotransmissor, que vai levar para o teu corpo a dopamina, a serotonina, a ocitocina, já com os resultados daquilo que você está falando, da técnica que você está fazendo, já mudando a química do teu corpo. Eu fui entendendo cientificamente como ela funcionava. Isso foi sendo apresentado para mim durante os anos seguintes. Mas é isso, foi pro holo e hoje está aí, né, transformando a vida de milhões de pessoas.